aí, pessoal? Tudo bem? Bom, a imprensa brasileira tem noticiado aí ocorrência, proximidade aí dos que eles estão chamando de Super El Ninho. Quem quer só entender o que é o fenômeno, os efeitos do fenômeno, ou quem vai fazer prova, né? Muita gente que chega aqui no canal é que vai fazer algum tipo de concurso, algum tipo de prova que pode cobrar esse assunto. O El Ninho é um fenômeno climático importante, mas é fundamental que você não coloque o El Ninho no pacote dos muitos problemas que os seres humanos, que nós causamos, tá? Sabe aquela coisa do discutir aquecimento global, discutir chuva ácida? Não bota El Ninho nessa parada. El Ninho, na verdade, potencializa problema climático, mas ele é um fenômeno natural. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é a história do El Ninho. O que tem pintado na imprensa é isso aqui. O El Ninho ele é um fenômeno climático. A gente até tem noção da causa do El Ninho, mas a gente não sabe tanto das causas da causa. Então vamos tratar apenas como um fenômeno natural. E ele tem uma série de impactos. Para esse ano está sendo anunciado um El Ninho mais forte que o normal. Na verdade que a imprensa tem feito muito isso. Eu tenho outro vídeo no canal aqui que a gente fala sobre essa tendência meio exagerada de certas notícias, né? Essa coisa do nuvem Godzilla, o maior tornado da história e tal, porque isso vende. A verdade é essa. Mesmo se eu tivesse colocado um título mais chamativo nesse vídeo, ele provavelmente teria mais apelo do que ele vai ter, e eu não faço porque aqui eu tenho. Não é que eu tenho um nome a zelar, mas muitos alunos vêm ver aqui e sabem que o sensacionalismo não é a minha prática. É possível que esse El Ninho seja mais forte, mas quando você bota o nome Super El Ninho Godzilla, El Ninho não sei o quê, as pessoas estão desesperadas pra caramba. Não sei se vocês lembram de uma nuvem de gafanhotos que ia destruir tudo há alguns anos e no final não teve a nuvem de gafanhotos e por aí vai. Não que eu não acho que tenha que se alertar, mas me parece que tem um tom meio sensacionalista em alguns casos. Não sei se é o caso desse El Ninho, pode ser que ele seja mais forte mesmo. O fato é, El Ninho é um fenômeno natural e esse fenômeno tem a ver com essa dinâmica aqui. Primeira coisa é o lugar. El Ninho acontece com modificação da temperatura das águas do Pacífico. Quando tem El Ninho, é que as temperaturas da água do Pacífico elas ficam maiores. Quando tem Laninha, as temperaturas ficam menores. Quando ocorre El Ninho, é que essa corrente fria aqui, que é a corrente de Humboldt, que está passando aqui, está vendo do lado direito aqui, junto aqui à costa do Pacífico da América do Sul, junto aqui ao Peru, ao litoral equatoriano, a corrente de Humboldt fica mais fraca, ela é a corrente fria, então ela resfria as águas do Pacífico. Ela ficando mais fraca e essas correntes atmosféricas mais fortes levam, em situações normais, a uma temperatura menor nessa área. Então a imagem acima que você está vendo é a situação normal. É a corrente de Humboldt forte e corrente equatorial forte tirando o calor daí. Então eu tenho água fria e calor indo embora lá na direção da Austrália, na direção da Papua Nova Guiné. El Ninho está embaixo. Quando tem El Ninho, a corrente de Humboldt fica fraca e há uma contracorrente de ar quente vindo nessa direção. Então El Ninho, para você pegar como conceito, é temperatura mais alta na área do Oceano Pacífico junto ao litoral peruano. E isso muda o que, João? Qual é a modificação? Bom, no mundo são muitas modificações. Eu vou concentrar esse vídeo no território brasileiro. Então, o El Ninho causa aqui no território brasileiro. Você tem que ter uma noção básica de climatologia, tá? Uma noção básica. Se você realmente tem interesse nesse assunto, aqui no canal tem uma playlist que fala sobre aulas completas. Tem uma videoaula minha muito antiga sobre elementos e fatores climáticos. Lá eu falo sobre pressão atmosférica. Eu vou fazer aqui um rapidinho, assim, só o que é básico. Se você tem mais interesse no assunto, que tem lá uma videoaula de 1 hora. A parte de pressão atmosférica está mais ou menos no minuto 40, aproximadamente isso. Mas o essencial é o ar. A atmosfera ela faz uma pressão sobre a superfície. O lugar que a água está fria, o lugar que o ar está frio, é um lugar de alta pressão. Esse ar está descendo. O lugar que o ar está quente, ele está subindo, é baixa pressão. Então isso é essencial para entender vento, circulação normal da atmosfera. Olha para essas duas mãos aqui. Se o ar está aquecido, ele sobe, é baixa pressão. Se ele está frio, ele desce, é alta pressão. Essa área que o ar sobe vai deixando aqui um espaço, e aí você tem circulação para ocupar esse espaço. Então acompanha comigo. El Ninho é um fenômeno natural. A gente sabe que tem a ver com menor força de uma corrente marítima, a gente sabe que tem a ver com mudança de ventos, mas você tem que saber só que ele é natural. E as águas do Pacífico ficam mais quentes. Esse lugar aqui no litoral
da América do Sul no Pacífico fica mais quente. Tende a chover mais lá, sabe por quê? Porque aquilo lá vira uma área de baixa pressão. Como aquela área do litoral peruano. São anos que pode acontecer de chover no deserto do Atacama, que é no litoral do Pacífico. E por que chove anormalmente naquela área? Porque a água fica quente, o ar sobe, evapora mais, chove naquele lugar. Agora a gente vai para o objetivo do vídeo. E o Brasil? Pessoal, se prepara para 3 coisas fundamentais. Isso aqui é do El Ninho de 97 e 98, que também foi um grande El Ninho, como parece que vai ser esse. Quando tem El Ninho, seca braba no sertão nordestino, seca na Amazônia, chuva, enchente na região sul. Quando tem El Ninho, seca braba no sertão nordestino, que já é uma região que enfrenta problema de semiaridez. A Amazônia, que não costuma sofrer, tem menor umidade. Imagem de rios ressecando na Amazônia. E enchente na região sul. João, por que acontece isso? Vamos lá. Qual é a premissa? A premissa é que o Oceano Pacífico, lá junto ao litoral peruano, ficou mais quente. Por que seca o Nordeste e a Amazônia? Porque o ar vai sair do Nordeste da Amazônia para aquela área do El Ninho. Então você tem saída do ar da área do sertão nordestino e da Amazônia e vai na direção do litoral peruano levando a chuva, ok? Obviamente que a seca no sertão nordestino vai ser muito mais grave. Na Amazônia você vai ter redução da umidade, vai comprometer navegação e tal. Mas não acabou ainda, eu quero voltar na imagem uma última vez. Por que tem enchente no sul? Porque da mesma maneira que o ar sai lá da parte norte e nordeste do Brasil para a direção do Pacífico, ele vai voltar na altura da região sul. Então ele faz um giro e retorna na região sul. Aí você fala assim, já entendi tudo. A umidade sai do nordeste da Amazônia para o Pacífico, leva a umidade, seca lá em cima e quando desce na região sul traz a chuva. É mais ou menos, não é bem isso não. Quando esse ar retorna na região sul, o que acontece é que ele bloqueia a passagem das frentes frias. Ele bloqueia a passagem da massa polar atlântica. É mais ou menos assim, a massa de ar que vem lá do sul, ela vem provocando chuva ao longo do litoral brasileiro. Então o normal chove um dia em Porto Alegre, no outro dia em Floripa, no outro dia em Curitiba, no outro em São Paulo, no outro no Rio, no outro em Vitória. A massa polar não passa. Quando tem El Ninho, tem enchente na região sul, porque a tendência é que a chuva que se distribuiria pelo território brasileiro, ela fica concentrada na região sul. Então observa bem uma última imagem para eu fazer meu comentário final. El Ninho na Amazônia, ressecamento. Isso aqui são imagens de El Ninho antigos. Isso aqui é o Lago de Balbina, que aliás por si só já é uma tragédia ambiental, uma hidrelétrica pessimamente construída no estado do Amazonas, que formou um lago muito grande, que não está como lago aqui agora, está seco, olha as árvores mortas aqui, e que produz pouca energia. Então essa é uma imagem de El Ninho. E aí, para comprovar isso aqui, anos de El Ninho no século XX, no último ano do século XIX e do século XX, estão do lado esquerdo. Você já deve ter ouvido falar num livro da Raquel de Queiroz chamado 15, a imagem dos retirantes aqui da seca, saindo lá de Quixadá, cidade de Raquel de Queiroz. Não é à toa que o livro se chama o 15. O 15 foi da seca de 1915. E olha que 1914 e 15 foram anos de El Ninho. Então repara que se vocês forem procurar eventos extremos do sertão nordestino, enchentes em Blumenau, se você é de Blumenau no sul, em geral eles vão bater com o fenômeno El Ninho. Secas extremas do sertão nordestino, seca na Amazônia e enchente no sul. E aí você vê que absurdo, um vídeo de um professor, né, que peguei as informações em algum lugar, estou te passando aqui. É bom que as autoridades desses lugares no Brasil se preparem para isso. Se vier a notícia de enchentes em áreas da região sul, desmoronamento em costa, problema de navegação na Amazônia, queimadas na Amazônia, porque se a Amazônia resseca, os anos de El Ninho têm mais queimadas na Amazônia, por motivos óbvios, que ressecou. Secas no sertão nordestino, gente, pelo amor de Deus, não é uma novidade. Então, tem que fazer prevenção, porque os anos de El Ninho têm esses efeitos no território brasileiro. Ok? É isso, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.